Imagina você comprar um terreno para realizar o sonho da sua vida e ao chegar lá encontrar uma mulher desesperada segurando 2 bebês recém-nascidos nos braços, implorando para não ser despejada. Foi exatamente isso que aconteceu com Roberto, um empresário de 40 anos que jamais imaginaria que aquele terreno abandonado no Amazonas esconderia a história mais comovente que ele já presenciou. O que ele descobriu naquele barraco improvisado mudaria não apenas a vida daquela família, mas transformaria completamente quem ele era como pessoa. Você consegue imaginar o que estava por vir? Fique até o final porque o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. Roberto tinha trabalhado durante 20 anos como gerente comercial em uma empresa de tecnologia em São Paulo. Sua rotina era previsível, estressante e sem grandes emoções. Acordava cedo, pegava trânsito, enfrentava reuniões intermináveis e voltava para casa exausto. Aos 40 anos, uma pergunta começou a martelar sua cabeça todos os dias. É isso que eu quero para o resto da minha vida? A resposta veio em forma de uma crise existencial que o fez repensar tudo. Ele queria algo diferente, queria construir algo com as próprias mãos, queria sentir que estava realmente vivendo. Foi quando surgiu a oportunidade de comprar um terreno no interior do Amazonas por um preço extremamente baixo. O vendedor disse que era uma área em desenvolvimento e que em alguns anos aquilo poderia valer uma fortuna. Roberto não pensou 2 vezes. Vendeu seu apartamento, juntou todas as economias e comprou aquele pedaço de terra sem nem mesmo visitar pessoalmente. Você já fez algo impulsivo que mudou completamente sua vida? Deixa nos comentários de onde você está assistindo agora. A viagem de São Paulo até a pequena cidade no Amazonas levou 2 dias. Roberto pegou avião, depois ônibus, e finalmente uma caminhonete que o levou por estradas de terra até o local. Quando finalmente chegou ao terreno, seu coração disparou. Era maior do que ele imaginava, cercado por mata nativa, com um pequeno riacho passando ao fundo. Perfeito para construir a pousada ecológica que ele sempre sonhou. Mas havia um problema. No meio do terreno, escondido entre árvores e vegetação alta, havia um barraco de madeira velha, com telhado de zinco enferrujado e paredes remendadas com pedaços de lona plástica. Fumaça saía de uma abertura improvisada. Alguém morava ali. Roberto sentiu o estômago revirar. O vendedor não tinha mencionado nada sobre pessoas morando no terreno. Ele respirou fundo e caminhou em direção ao barraco. Cada passo aumentava sua ansiedade. O que ele diria? Como ele lidaria com essa situação? Quando estava a poucos metros da entrada, uma mulher apareceu. Ela era jovem, provavelmente tinha uns 25 anos, magra demais, com o rosto marcado pelo cansaço. Nos braços, ela segurava 2 bebês que não deviam ter mais que 3 meses. Aos pés dela, 2 crianças pequenas, uma menina de uns 4 anos e um menino de 2, olhavam para Roberto com olhos arregalados de medo. A mulher não disse nada. Apenas ficou parada na entrada do barraco, abraçando os gêmeos com força, como se esperasse o pior. Roberto abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. O que você faria nessa situação? Pensa bem antes de responder. Finalmente, Roberto conseguiu se apresentar. Disse que era o novo dono do terreno e perguntou gentilmente há quanto tempo ela morava ali. A mulher, que se chamava Mariana, começou a chorar. Entre soluços, ela contou que estava ali há 2 anos. O terreno era considerado abandonado e ela não tinha para onde ir. O pai das crianças as tinha deixado quando descobriu que ela estava grávida de gêmeos. Ele simplesmente desapareceu, deixando-a sozinha com 2 crianças pequenas e mais 2 a caminho. Mariana trabalhava fazendo faxina em casas da região, mas com os gêmeos recém-nascidos, ela não conseguia sair para trabalhar. Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha absolutamente nada além daquele barraco improvisado. Roberto sentiu algo se romper dentro dele. Ele tinha vindo até ali pensando apenas em seus sonhos, em sua pousada, em recomeçar sua vida. Não esperava encontrar 4 crianças dependendo daquele lugar para sobreviver. Por um instante, ele pensou em simplesmente dar um prazo para ela sair, talvez oferecer algum dinheiro e seguir com seus planos. Mas quando olhou para aquelas crianças, especialmente para os 2 bebês frágeis nos braços de Mariana, ele soube que não conseguiria fazer isso. Algo naquele momento transformou algo dentro dele.
Você já sentiu que o universo estava testando seu caráter? Era exatamente o que estava acontecendo com Roberto. Ele disse para Mariana não se preocupar, que ninguém seria despejado naquele dia. Prometeu voltar no dia seguinte para conversarem com calma. Mariana não acreditou. Ela tinha certeza de que no dia seguinte ele voltaria com a polícia ou com jagunços para expulsá-la à força. Era assim que funcionava naquela região. Mas Roberto era diferente. Naquela noite, hospedado em uma pequena pousada na cidade, ele não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto daquelas crianças. Via a desnutrição, via o desespero, via a falta de esperança. Ele tinha gasto todas as suas economias naquele terreno. Não tinha mais nada. Mas também sabia que não conseguiria viver em paz sabendo que tinha colocado 4 crianças na rua. No dia seguinte, Roberto voltou ao terreno com mantimentos. Comprou arroz, feijão, óleo, leite em pó para os bebês, fraldas, roupas, cobertores. Gastou quase tudo que tinha restado. Quando Mariana viu os sacos de compras, ela caiu de joelhos e começou a chorar. Fazia 3 dias que ela e as crianças comiam apenas farinha com água. Os bebês choravam de fome e ela não tinha leite suficiente para amamentar porque estava desnutrida. Roberto sentiu uma dor no peito que nunca tinha sentido antes. Como alguém podia viver assim? Como uma mãe podia ver seus filhos passarem fome e não ter nada para oferecer? Ele sentou com Mariana e fizeram um acordo. Ela poderia continuar morando no barraco enquanto ele começava a construir sua pousada em outra parte do terreno. Em troca, ela ajudaria na limpeza e organização do lugar. Roberto sabia que estava sendo irracional. Seu dinheiro estava acabando e ele ainda não tinha nem começado a construção. Mas algo maior que a razão estava guiando suas decisões. Você acredita que existem encontros que mudam destinos? Deixa sua opinião nos comentários. As semanas seguintes foram intensas. Roberto dormia em uma barraca armada no terreno e começou a fazer os primeiros preparativos para a construção. Ele contratou alguns trabalhadores locais e iniciou a limpeza do terreno, a marcação do espaço onde seria a pousada, a abertura de caminhos. Enquanto isso, Mariana cuidava das crianças e ajudava no que podia. Ela cozinhava para Roberto e para os trabalhadores, mantinha o canteiro organizado, cuidava para que as crianças não atrapalhassem o serviço. Aos poucos, uma rotina se estabeleceu. Roberto percebeu que Mariana era extremamente inteligente e organizada, apenas não tinha tido oportunidades na vida. Um dia, enquanto conversavam durante o almoço, Mariana contou sua história completa. Ela tinha crescido em um orfanato em Manaus. Nunca conheceu seus pais. Aos 18 anos, foi colocada para fora e teve que se virar sozinha. Trabalhou em tudo que apareceu, limpeza, cozinha, até em uma fábrica de processamento de peixes. Foi em um dos trabalhos que conheceu o pai das crianças, um homem mais velho que prometeu cuidar dela. Eles tiveram a primeira filha, depois o segundo filho. Mariana achava que finalmente tinha uma família. Mas quando engravidou dos gêmeos, ele mudou completamente. Disse que não aguentava mais, que era muita responsabilidade, que ele não tinha assinado contrato para criar 4 filhos. E simplesmente foi embora. Mariana tentou encontrá-lo, mas descobriu que ele tinha ido para outro estado. Ela ficou sozinha, grávida de gêmeos, com 2 crianças pequenas e sem nenhum recurso. Foi quando ela descobriu aquele terreno abandonado. Juntou madeira descartada, pedaços de zinco, lona, e construiu o barraco com as próprias mãos enquanto ainda estava grávida. Quando os gêmeos nasceram, foi sozinha para o hospital público mais próximo, a 40 quilômetros de distância. Uma vizinha cuidou das outras 2 crianças. Ela voltou 2 dias depois com os bebês nos braços, ainda sangrando, ainda sentindo dor, mas sabendo que tinha que sobreviver. Tinha que manter seus 4 filhos vivos. Roberto ouviu tudo em silêncio. Quando Mariana terminou, ele estava chorando. Um homem de 40 anos, empresário bem-sucedido que sempre se considerou forte e racional, estava ali chorando como uma criança. Pela primeira vez na vida, ele entendeu o que era privilégio. Ele tinha reclamado tanto de sua vida em São Paulo, do trânsito, das reuniões chatas, da rotina. Mas ele tinha um apartamento quentinho para dormir,
comida na geladeira todos os dias, acesso a médicos quando precisava, dinheiro para pagar contas. Mariana não tinha nada disso e mesmo assim continuava lutando. Continuava acordando todo dia para cuidar de seus filhos. Continuava acreditando que um dia as coisas melhorariam. Naquele momento, Roberto tomou uma decisão. Ele não ia apenas deixar Mariana morar no terreno. Ele ia ajudá-la a reconstruir sua vida. Mas como fazer isso sem dinheiro? Ele já tinha gastado quase tudo que tinha. A construção da pousada estava paralisada porque os recursos acabaram. Ele estava em uma situação crítica. Foi quando teve uma ideia. E se você está gostando dessa história, deixa o like e compartilha com alguém que precisa acreditar em finais felizes. Roberto decidiu vender alguns dos equipamentos que tinha comprado para a pousada. Vendeu ferramentas, materiais de construção que ainda não tinha usado, até seu carro que tinha ficado na cidade. Com esse dinheiro, ele fez algo inesperado. Ao invés de continuar construindo sua pousada, ele decidiu primeiro construir uma casa digna para Mariana e as crianças. Uma casa de verdade, com paredes de alvenaria, telhado adequado, piso de cimento, banheiro com encanamento, cozinha funcional. Mariana não acreditou quando ele contou o plano. Ela achou que ele estava brincando, testando seu caráter, vendo até onde ia sua gratidão. Mas Roberto estava falando sério. Ele contratou pedreiros e em 3 semanas a casa estava pronta. Não era grande, apenas 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro, mas era infinitamente melhor que o barraco de madeira. No dia em que Mariana entrou na casa pela primeira vez com os 4 filhos, ela desabou. Sentou no chão da sala vazia e chorou durante horas. As crianças não entendiam o que estava acontecendo, mas sentiam que era algo importante. A menina mais velha perguntou se aquela era a casa delas de verdade, se ninguém ia tirá-las dali. Roberto ajoelhou na altura dela e prometeu que aquela casa era delas para sempre. Mas a história não para aqui. Na verdade, o mais surpreendente ainda estava por vir. Você consegue imaginar o que aconteceu depois? Fica mais alguns minutos porque isso vai te emocionar ainda mais. Com Mariana e as crianças instaladas na casa nova, Roberto voltou sua atenção para a pousada. Mas agora ele não tinha mais recursos. Tinha gastado tudo na casa de Mariana. Ele pensou em desistir, voltar para São Paulo, procurar emprego novamente. Mas algo o impedia de ir embora. Ele tinha criado um vínculo com aquele lugar, com aquelas pessoas. As crianças o chamavam de tio Roberto. A menina mais velha fazia desenhos para ele todos os dias. Os gêmeos sorriam quando o viam chegar. Mariana cozinhava para ele e cuidava de suas roupas como se fosse família. Pela primeira vez na vida, Roberto sentiu que fazia parte de algo maior que ele mesmo. Foi quando Mariana teve uma ideia. Ela disse que poderia começar a vender comida caseira para os trabalhadores da região. Havia obras acontecendo perto dali e os operários sempre procuravam lugares para almoçar. Mariana era excelente cozinheira e com uma estrutura mínima poderia começar um pequeno negócio. Roberto adorou a ideia. Com os últimos recursos que tinha, montou uma cozinha improvisada e ajudou Mariana a começar. No primeiro dia, ela vendeu 15 marmitas. No segundo, 20. Em uma semana, ela estava vendendo 40 marmitas por dia. O lucro não era muito, mas era suficiente para ela sustentar os filhos com dignidade. Roberto ficou responsável pelas entregas. Ele pegava as marmitas e levava para os canteiros de obras na região. Foi durante essas entregas que ele conheceu o engenheiro responsável por uma grande obra de infraestrutura que estava acontecendo na área. O engenheiro, um homem chamado Antônio, ficou curioso com a história de Roberto. Um empresário de São Paulo que largou tudo para construir uma pousada no meio do Amazonas. Isso era incomum. Durante uma conversa, Roberto contou sobre Mariana e as crianças. Contou como tinha encontrado aquela família vivendo em um barraco e como tinha decidido ajudar mesmo sem ter recursos para isso. Antônio ficou impressionado. Ele disse que raramente via alguém com aquele tipo de caráter nos dias de hoje. Então fez uma proposta inesperada. A obra que ele estava coordenando ia trazer muitos trabalhadores para a região nos próximos meses. Eles precisariam de lugar para ficar. Se Roberto conseguisse construir a pousada rapidamente,
Antônio garantia que ela ficaria lotada por pelo menos um ano. Mais que isso, ele ofereceu investir no projeto em troca de uma pequena participação no negócio. Roberto não acreditou no que estava ouvindo. Seria aquele o milagre que ele tanto precisava? Você acredita que fazer o bem atrai coisas boas? Conta aqui nos comentários sua opinião. Em 2 meses, com o investimento de Antônio, a pousada estava construída. Nada muito luxuoso, mas funcional e acolhedora. 8 quartos, sala de estar compartilhada, área de refeições. E quem ficou responsável pela cozinha da pousada? Mariana. Ela contratou uma vizinha para ajudá-la a cuidar das crianças durante o dia e assumiu a cozinha completamente. Sua comida era tão boa que rapidamente a pousada ganhou fama na região. Os trabalhadores não queriam se hospedar em outro lugar. Diziam que a comida de Mariana era melhor que a das próprias mães. A pousada estava sempre cheia. Roberto não apenas recuperou todo o investimento, como começou a lucrar. Ele ofereceu a Mariana uma participação nos lucros. Afinal, sem ela, a pousada não seria o sucesso que estava sendo. Mariana chorou novamente. Ela nunca imaginou que um dia seria sócia de um negócio. Pela primeira vez na vida, ela tinha uma renda estável, uma casa própria, e seus filhos estavam crescendo com saúde e dignidade. As crianças começaram a frequentar a escola da cidade. A menina mais velha estava aprendendo a ler e escrever. Os gêmeos estavam gordinhos e saudáveis. O menino do meio estava falando cada vez mais e sua personalidade alegre contagiava todos ao redor. Mas a vida ainda guardava mais surpresas. Um dia, quase um ano depois de Roberto ter chegado ao terreno, um carro parou em frente à pousada. Dele desceu um homem que Mariana reconheceu imediatamente. Era o pai das crianças. Ele tinha voltado. Mariana sentiu o sangue gelar. O que ele queria? Porque tinha voltado depois de tanto tempo. O homem disse que tinha ouvido falar da pousada, que tinha soubido que Mariana estava bem de vida agora, que as crianças estavam em uma escola boa. Ele disse que tinha errado, que queria voltar para a família, que queria conhecer os gêmeos que ainda não tinha visto. Mariana olhou para aquele homem e não sentiu mais nada. Nem raiva, nem tristeza, nem amor. Apenas indiferença. Ela disse que ele poderia conhecer os filhos se quisesse, mas que não haveria volta. Ela tinha reconstruído sua vida sozinha, com a ajuda de pessoas que realmente se importavam com ela. Não precisava mais dele. O homem tentou argumentar. Disse que tinha direitos como pai, que ia processar para ter a guarda das crianças. Foi quando Roberto apareceu. Ele não disse muita coisa. Apenas perguntou ao homem onde ele estava quando Mariana estava dormindo em um barraco. Onde ele estava quando as crianças passavam fome. Onde ele estava quando os gêmeos nasceram e Mariana teve que caminhar 40 quilômetros de volta carregando 2 recém-nascidos porque não tinha dinheiro para transporte. O homem não soube responder. Roberto então disse que se ele realmente amava seus filhos, o melhor que poderia fazer era deixá-los em paz. Eles estavam felizes, seguros, bem cuidados. Se ele quisesse participar da vida deles, teria que mostrar que mudou, que está disposto a contribuir de verdade, não apenas aparecer quando está tudo resolvido. O homem foi embora e nunca mais voltou. Você acha que ele fez a escolha certa de ir embora? Ou será que ele deveria ter insistido? Os meses passaram e a pousada continuou prosperando. Roberto e Mariana se tornaram grandes amigos. Ele era como um tio para as crianças e muitas vezes pensava nelas como se fossem seus próprios filhos. Ele nunca tinha se casado, nunca tinha tido filhos, sempre achou que aquele tipo de vida não era para ele. Mas ali, naquele lugar improvável, ele descobriu que família não é apenas sobre sangue. É sobre estar presente, sobre cuidar, sobre se importar de verdade. A história de Roberto e Mariana começou a se espalhar pela região. Jornais locais escreveram sobre a pousada e sobre como aquele empreendimento tinha mudado a vida de uma família inteira. Programas de televisão de Manaus foram até lá fazer reportagens. A história comoveu muitas pessoas. Começaram a chegar doações, ofertas de ajuda, propostas de parcerias. Um empresário de Manaus ofereceu uma bolsa de estudos integral para a filha mais velha de Mariana em uma escola particular.
Uma ONG se ofereceu para ajudar com os custos médicos dos gêmeos que precisavam de acompanhamento especial por terem nascido prematuros. Roberto percebeu que aquela história tinha se tornado maior que eles. Não era mais apenas sobre ele ajudando uma família necessitada. Era sobre mostrar que empatia e compaixão podem mudar o mundo. Ele decidiu expandir. Começou a contratar outras pessoas da comunidade que estavam em situação vulnerável. Mães solteiras, jovens sem oportunidade, pessoas que precisavam de uma chance. A pousada se tornou não apenas um negócio lucrativo, mas um projeto social. Roberto usava parte dos lucros para oferecer treinamento profissional, ajudar com documentação, pagar cursos. 2 anos depois de ter chegado àquele terreno achando que ia apenas construir uma pousada, Roberto estava transformando vidas. E sua própria vida tinha sido transformada também. Ele não era mais aquele homem estressado e insatisfeito que vivia em São Paulo. Agora ele acordava todos os dias com propósito. Via o resultado direto de suas ações na vida das pessoas ao seu redor. Tinha se tornado parte de uma comunidade, tinha criado laços genuínos, tinha descoberto um sentido de vida que nunca imaginou existir. Mariana também tinha mudado completamente. Ela não era mais aquela mulher desesperada segurando bebês e implorando para não ser despejada. Agora ela era uma mulher confiante, uma empresária, uma mãe orgulhosa de seus 4 filhos. Ela tinha planos para o futuro. Queria abrir seu próprio restaurante um dia, queria que seus filhos estudassem na universidade, queria mostrar para eles que não importa onde você começa, mas sim a força que você tem para continuar. As crianças cresceram saudáveis e felizes. A menina mais velha era a melhor aluna da escola. O menino do meio era arteiro e cheio de energia. Os gêmeos eram inseparáveis e traziam alegria para todos ao redor. Eles não lembravam dos tempos difíceis no barraco. Para eles, aquela era a vida normal. Tinham um lar seguro, comida todos os dias, roupas limpas, iam para a escola, brincavam com amigos. Não sabiam que poucos anos atrás sua realidade era completamente diferente. E talvez fosse melhor assim. Roberto muitas vezes pensava no dia em que chegou àquele terreno. Se alguém tivesse dito a ele que encontraria uma mulher com 4 filhos morando em um barraco, ele provavelmente teria desistido da compra. Mas agora ele sabia que aquele encontro tinha sido o melhor presente que a vida poderia ter lhe dado. Ele tinha ido até ali procurando um recomeço, procurando dar sentido à sua vida, procurando algo que o fizesse sentir vivo de novo. E encontrou tudo isso e muito mais. Ele aprendeu que às vezes os maiores desafios trazem as maiores recompensas. Que ajudar outra pessoa não é apenas um ato de bondade, mas uma forma de se encontrar. Que família não precisa ser definida por sangue ou documentos, mas por amor e compromisso verdadeiros. Que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Que vale a pena arriscar, vale a pena acreditar, vale a pena ser humano em um mundo que muitas vezes parece ter perdido a humanidade. Hoje, quando pessoas visitam a pousada e perguntam sobre a história de Roberto e Mariana, ele conta tudo com um sorriso no rosto. Conta sobre o dia em que chegou e encontrou aquela família desesperada. Conta sobre a decisão de ajudar mesmo sem ter recursos. Conta sobre os desafios, as incertezas, os momentos em que achou que não ia conseguir. Mas principalmente conta sobre as alegrias, as conquistas, a satisfação de ver 4 crianças crescendo com dignidade e oportunidades. E Mariana também conta sua versão da história. Conta sobre o dia em que viu um estranho chegando ao terreno e achou que seu mundo ia acabar. Conta sobre o desespero de não ter para onde levar seus filhos. Conta sobre a surpresa de encontrar alguém que não apenas não a despejou, mas que transformou completamente sua vida. Ela sempre diz que Roberto foi o anjo que Deus mandou quando ela mais precisava. Que ela tinha perdido a fé, mas aquele homem a fez acreditar novamente que existem pessoas boas no mundo. As crianças também têm suas próprias versões da história, mesmo as mais novas que na verdade não lembram do começo. Para elas, tio Roberto sempre foi parte da família. Ele estava lá em todos os momentos importantes. Primeiro dia de aula, aniversários, apresentações escolares, quando ficavam doentes, quando precisavam de ajuda com lição de casa. Ele era mais presente que muitos pais biológicos são com seus filhos. A comunidade local também foi impactada por essa história.
Muitos moradores se inspiraram no exemplo de Roberto e começaram a ajudar vizinhos em dificuldade. Pequenos gestos de solidariedade se tornaram mais comuns. A região começou a desenvolver um senso de comunidade mais forte, onde as pessoas realmente se importavam umas com as outras. A pousada se tornou um símbolo de esperança, um lugar onde demonstravam que mudança é possível quando você tem coragem para agir. Olhando para tudo o que aconteceu, fica clara uma verdade fundamental. A vida tem uma forma misteriosa de nos levar exatamente para onde precisamos estar. Roberto não planejava encontrar Mariana e os filhos naquele terreno. Mariana não imaginava que um dia um estranho mudaria completamente sua realidade. Mas o universo conspirou para que aquelas duas pessoas se encontrassem no momento certo, mesmo que nenhum deles soubesse disso na época. E sabe qual é a parte mais bonita de toda essa história? É que ela não é única. Pelo mundo inteiro existem inúmeras histórias assim acontecendo todos os dias. Pessoas ajudando pessoas. Estranhos se tornando família. Vidas sendo transformadas por atos de bondade. A diferença é que muitas dessas histórias não são contadas, não viram notícia, não chegam aos nossos ouvidos. Mas elas acontecem silenciosamente, mudando o mundo uma vida de cada vez. Roberto sempre diz que a decisão de ajudar Mariana foi a melhor decisão que ele tomou em toda a sua vida. Não pelos lucros da pousada, não pela fama que a história trouxe, mas pela transformação que causou dentro dele. Ele se tornou uma pessoa melhor, mais empática, mais consciente de seus privilégios, mais disposto a fazer diferença. Ele deixou de viver apenas para si mesmo e passou a viver também pelos outros. E nesse processo, encontrou uma felicidade que nunca tinha experimentado antes. Mariana diz que todos os dias agradece por aquele dia em que o carro de Roberto apareceu no terreno. Ela tinha certeza de que seria o pior dia de sua vida, o dia em que perderia o único abrigo que tinha para seus filhos. Mas se tornou o dia em que sua vida começou a mudar para melhor. O dia em que ela entendeu que não estava sozinha no mundo. O dia em que a esperança voltou a fazer sentido. Ela ensina aos filhos que não importa o quão difícil a situação pareça, sempre existe uma possibilidade de mudança. E que quando a oportunidade aparecer, você tem que ter coragem para agarrá-la com todas as forças. Esta história nos ensina muitas lições valiosas. Ensina sobre empatia, sobre ver além das nossas próprias necessidades e reconhecer o sofrimento alheio. Ensina sobre coragem, sobre fazer a coisa certa mesmo quando parece ser a decisão errada do ponto de vista prático. Ensina sobre resiliência, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parece perdido. Ensina sobre comunidade, sobre como somos mais fortes quando nos apoiamos mutuamente. Ensina sobre família, sobre como os laços mais fortes nem sempre são os de sangue. Mas principalmente, esta história nos ensina sobre humanidade. Em um mundo cada vez mais individualista, onde muitas vezes passamos pelas dores dos outros sem nem notar, onde a indiferença se tornou normal, histórias como essa nos lembram do que realmente importa. Nos lembram que todos nós temos o poder de fazer diferença na vida de alguém. Que não precisamos ser ricos ou poderosos para mudar o mundo. Basta ter coragem para agir quando a oportunidade aparecer. Se Roberto tivesse simplesmente despejado Mariana e seguido com seus planos originais, sua pousada provavelmente teria sido construída. Ele teria seu negócio, teria sua nova vida no Amazonas. Mas teria perdido algo muito mais valioso. Teria perdido a chance de fazer parte de algo maior. Teria perdido a oportunidade de transformar não apenas a vida de uma família, mas sua própria vida também. Teria perdido a possibilidade de descobrir um propósito que ia muito além de lucro e sucesso financeiro. E Mariana, se não fosse Roberto, onde ela estaria hoje? Provavelmente ainda lutando para sobreviver dia após dia. Seus filhos provavelmente cresceriam sem educação adequada, sem oportunidades, repetindo o ciclo de pobreza que ela mesma viveu. Os gêmeos talvez nem tivessem sobrevivido aos primeiros meses sem nutrição e cuidados médicos adequados. Ela provavelmente teria perdido a esperança completamente, vivendo apenas por sobrevivência, sem sonhos ou planos para o futuro. Mas nada disso aconteceu. Porque duas vidas se cruzaram no momento certo. Porque um homem escolheu a compaixão em vez da indiferença. Porque uma mulher teve coragem de aceitar ajuda e trabalhar duro para reconstruir sua vida. Porque ambos acreditaram que mudança era possível,
mesmo quando todas as circunstâncias diziam o contrário. Hoje, quando Roberto olha para aquele terreno que comprou há anos atrás, ele vê muito mais do que uma pousada bem-sucedida. Ele vê a casa onde Mariana e seus 4 filhos vivem com dignidade. Ele vê as crianças brincando no quintal, indo para a escola toda manhã. Ele vê os sonhos que se tornaram realidade. Ele vê a prova concreta de que fazer o bem vale a pena. Ele vê o significado que estava procurando quando decidiu mudar de vida. E quando as pessoas perguntam se ele se arrepende de ter gasto seu dinheiro construindo primeiro a casa de Mariana em vez de focar na pousada, ele sempre responde da mesma forma: não se arrepende nem por um segundo. Porque aquela decisão não apenas mudou a vida de uma família, mudou quem ele é como pessoa. Ele se tornou alguém melhor, mais completo, mais realizado. E isso não tem preço. Esta é a história de Roberto e Mariana. Uma história que começou com um encontro improvável e se transformou em uma jornada de transformação, redenção e esperança. Uma história que nos mostra que às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de desafios. Que as maiores mudanças acontecem quando temos coragem de fazer diferente. Que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou posses, mas no impacto positivo que causamos na vida de outras pessoas. E a melhor parte é que essa história continua sendo escrita todos os dias. Porque Roberto continua fazendo diferença na comunidade. Mariana continua crescendo pessoal e profissionalmente. As crianças continuam se desenvolvendo e sonhando com o futuro. E todos eles continuam provando que quando você escolhe o amor em vez do medo, a compaixão em vez da indiferença, coisas incríveis acontecem. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma escolha entre fazer o que é conveniente ou fazer o que é certo, lembre-se dessa história. Lembre-se de Roberto escolhendo ajudar mesmo sem ter recursos. Lembre-se de Mariana lutando para reconstruir sua vida. Lembre-se das 4 crianças que tiveram suas vidas transformadas por um ato de bondade. E pergunte a si mesmo: que tipo de diferença você quer fazer no mundo?